Bom, a Jaque, eu conheci ela através do meu irmão. Já conheci ela já há mais tempo que eu, há muitos anos, na verdade. E eles produziram uma música juntos e aí ele falou, não, agora a gente é hora de fazer o clipe. Então o cara certo de fazer o clipe é o Matheus. E aí ele me trouxe ela e a gente se conheceu assim. Foi um prazer conhecer ela. Ela é muito animada, né? Eu gosto muito dela, foi uma benção. Então, a história dela eu conheci no dia em que a gente gravou o primeiro clipe. Foi numa chácara e no final da gravação a gente se reuniu ali, teve um momento ali de confraternização e ela contou um pouco da história dela. E depois também disso, pessoalmente, eu vi ela pessoalmente e ela contou um pouco mais da história dela. Eu fui até na casa dela e ela me contou tudo que ela passou, a infância dela e tal. Não tudo, né, mas grande parte, tudo que é importante. E eu vi que a história dela é muito impactante e que Deus realmente ele tá agindo, né, e pretende agir ainda na vida dela. A história dela serve de edificação para muita gente, pode servir de testemunho e serviu para mim com certeza, para edificar minha fé, para entender a realidade, que ela teve uma infância, uma adolescência, uma juventude e tal, muito difícil, e isso impacta a gente vê que a nossa realidade é diferente, né, e que Deus realmente protegeu ela, né, ela passou por muitos perigos, então a gente vê a mão de Deus em cima dela, e isso serve para nos edificar, assim como o testemunho de várias outras pessoas, né, mas o caso dela, eu realmente chorei ouvindo a história dela, tudo que ela passou, e quero continuar trabalhando com ela, não só por quem ela é, mas justamente por você ver tudo que Deus fez por ela, que realmente não foi nada em vão, sabe? Então eu quero continuar trabalhando com ela por causa disso também, porque eu vi a história dela e realmente fui tocado pela história. O que eu sinto quando eu trabalho com ela, quando eu tô produzindo pra ela, tô ali editando, jogo ali no YouTube, também divulgo e tal, eu sinto muita satisfação de estar fazendo trabalho, mas não é só uma satisfação de como eu sinto com qualquer cliente, não, que eu tô recebendo meu dinheiro e pronto, não, eu sinto uma satisfação mesmo porque, como eu disse, eu vejo a mão de Deus, vi a mão de Deus na história dela. E quando você vê que Deus trabalhou no passado com a intenção de construir, de colocar ali os tijolos, de proteger, é porque Ele tem planos para o futuro. Então, quando eu trabalho com ela, é isso que passa pela minha cabeça. O que eu sinto mais é isso, é que existe um futuro naquilo ali, que não é um projeto em vão, que existe uma esperança naquilo. E o fato dela também ser uma pessoa assim tão humilde, o que é infelizmente incomum no ramo artístico, você vê que realmente a intenção dela é alcançar vidas, é contar a história dela e testemunhar assim da palavra de Deus, do que Deus fez por ela e que as músicas dela toquem as almas das pessoas mesmo de verdade. Então o que eu sinto mesmo é essa esperança de que Deus tem planos, Deus tem um trabalho, Deus tem projetos, Deus quer usar e vai usar ela, né? Eu tenho essa certeza. Então eu acho que o melhor sentimento que eu posso dizer é realmente quando eu faço esses trabalhos para ela eu sinto esperança, eu vejo um futuro brilhante. O que eu vejo nesse lançamento novo da Jaque, nessa música nova, Espírito Santo, ainda mais porque tem uma ministração ali no videoclipe, né? É que as pessoas sintam Deus nela. A minha expectativa é que ela fale, as pessoas ouçam a voz dela, que é uma voz bonita, e percebam que é o Espírito falando, né? De fato, o próprio Espírito falando através dela, usando a vida dela pra tocar as almas. A minha expectativa é essa. A minha expectativa é que também seja uma alavanca, assim, pro nome dela, né? Claro, pra carreira dela, pra o que ela almeja, pra o que ela planeja, mas é a certeza de que ela vai manter a humildade, a simplicidade dela, e que através disso Deus vai tocar muitas vidas. Então a minha expectativa é que seja esse alavanco para a carreira, mas que também muitas pessoas, eu abro ali no YouTube, abro os comentários e eu vejo pessoas falando, eu chorei, eu fui tocado, fui tocada, eu senti Deus na sua vida, eu quero conhecer mais de você, você é uma enviada de Deus para minha vida, eu quero ver comentários desse tipo, sabe? Essa é a minha expectativa. E olha, o meu desejo pro futuro da Jaque, como pessoa e também na sua carreira, é que assim, eu espero que ela guarde, continue guardando, né, no coração dela essa humildade que ela carrega, essa simplicidade, como eu já falei, mas que, assim, Deus, quando você vê na palavra de Deus como Deus usa as pessoas, Ele faz elas passarem por muitas dificuldades, por muitas provas, por muitas coisas, e depois é que Ele disponibiliza de verdade ali do poder dele. Quando Ele escolhe alguém para separar, assim, para uma obra, Ele permite que aquela pessoa passe por muito sofrimento, por muita coisa, porque Ele tá preparando, Ele tá santificando, e Ele quer que aquela pessoa se purifique, corra atrás, assim, de realmente entender quem é Deus, e aí depois disso Ele usa. Eu gosto de usar como exemplo o profeta Elias, que orou e caiu fogo do céu ali, né, contra os profetas de Baal, mas antes disso ele tinha passado 40 dias andando no deserto sem comer nada, então assim, foi um processo muito doloroso para ele, muito difícil, mas que nesses 40 dias e um pouco antes disso, ele se santificou. Então quando ele chegou lá e orou que caia fogo do céu, Deus não hesitou, ele não teve pressa em fazer o fogo descer do céu. Então nesse mesmo sentido, eu acredito que a Jaque passou por tudo isso, tem toda essa história, e ela pode usar de tudo que ela aprendeu, de tudo que ela passou, de toda a dor que ela passou, de todo o sofrimento que ela já passou, e canalizar isso, e Deus usar ela hoje justamente para alcançar as vidas, para usar do poder dele.
dele, pra poder transformar as almas das pessoas. É isso que eu desejo pra ela, e a carreira dela também, claro, eu desejo prosperidade pra ela, pra família, é óbvio, né? Mas o que eu mais desejo é essa bênção espiritual que vai vir dela, que eu tenho certeza, porque Deus preparou ela, e ela chegou até aqui, e tá na hora do fogo descer.